Iniciamos o nosso tapete com 20 correntinhas. Feito as 20 correntinhas, a partir da agulha, vamos contar 1, 2, 3 correntinhas. Na terceira correntinha, nós vamos virar e pegar aqui atrás da correntinha esta ondinha, esta argola que se forma atrás da correntinha. Então vamos lá. 1, 2, 3. Vira a correntinha e pega a alcinha que se encontra atrás da correntinha. E fazemos ponto baixo. Vamos fazer pontos baixos assim por todas essas correntinhas. Então temos aqui a última alcinha da correntinha de trás. Nós vamos fazer nela também. Está assim. Feito isso, nós fazemos uma correntinha, viramos o trabalho. E vamos trabalhar agora do lado do avesso, pegando a partir da agulha, aqui neste segundo ponto, apenas a primeira alcinha da correntinha, do ponto que se formou, não os dois. Aqui temos essa trama, né, que é a correntinha que fica na carreira. Não vamos pegar as duas do lado avesso, apenas uma. Fazemos então por toda esta carreira, pegando apenas a primeira alça da frente, toda em ponto baixo. A base desse tapete é toda ponto baixo. O detalhe é o ponto relevo. Então, chegamos aqui no último ponto da base, vamos pegá-lo também. Tá? Feito isso, a partir daqui nós vamos aumentar 7 correntinhas. Viramos o trabalho. A partir da agulha, vamos contar 1, 2, 3. Aqui na terceira, introduzimos a agulha e voltamos fazendo pontos baixos. Já completamos os pontos baixos naquelas 7 correntinhas que nós aumentamos. Agora nós já estamos no lado direito. Esse primeiro ponto aqui da base, nós vamos fazer ponto baixo pegando as duas alças da correntinha, sempre assim do lado direito. Agora nós vamos fazer o ponto relevo. Aqui nós temos uma correntinha, que foi feito o ponto baixo em cima. Temos aqui o segundo ponto. E temos aqui essa alcinha de correntinha. Nós vamos introduzir a agulha, dar a laçada e fazer o ponto alto normal. Em seguida, um ponto baixo, laçada na agulha. Pulamos esta correntinha auxiliar. Viemos nessa segunda aqui, introduzimos a agulha e fazemos o ponto alto normal. Continuamos assim até o final. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito.
Aqui nós já temos 9 pontos em relevo. Temos aqui o último ponto, nós vamos pegá-lo também e fazer o ponto baixo. Então vamos entender. Aqui é nossa primeira carreira em pontos relevo. Esta aqui já é a segunda carreira que nós vamos voltar depois com pontos relevos. Só que continuando esta carreira, eu vou ter que aumentar aqui também. Neste caso aqui tem aumento. Para este aumento, como estamos no lado direito, eu vou precisar de correntinhas duplas. São 7 correntinhas duplas. Eu pego esta alça do ponto anterior, esse ponto que eu acabei de fazer, puxo a linha e faço um ponto baixo. A mesma coisa. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Fazemos uma correntinha e voltamos ao trabalho. Contamos uma, na segunda, vamos pegar apenas a primeira alça e fazer o ponto baixo. Estamos no avesso. Continuamos fazendo ponto baixos no avesso, pegando a primeira alcinha da corrente anterior. Ou seja, até aqui o final nós vamos fazer pontos baixos pegando apenas a primeira corrente. Então, chegamos aqui ao final, pegamos esse último pontinho. Então vamos entender o trabalho. Do lado avesso, nós trabalhamos só em pontos baixos, né, sem o relevo. Nós estamos apenas preparando o trabalho para a próxima carreira no lado direito. Aqui nós tínhamos aumentado as 7 correntinhas aqui, aqui. Quando nós virarmos o trabalho, nós teremos condições de trabalhar o relevo. Então, pensando assim, vamos preparar a próxima carreira, a terceira carreira em ponto relevo. Essa primeira, essa aqui já é a segunda preparada. Vamos preparar o aumento para a terceira carreira. Então aqui nós vamos precisar de 15 correntinhas simples. Feito as 15 correntinhas, vamos contar uma, duas, na terceira, eu introduzo a agulha e faço ponto baixo. E volto fazendo os pontos baixos até atingir este primeiro ponto aqui da carreira anterior. Feito aqui os pontos baixos no aumento desta correntinha, vamos entender o trabalho. Tá? Nós vamos iniciar aqui a segunda carreira com os pontos relevos. Então nós vamos trabalhar aqui 3 pontos relevos, né, e vamos completar um total de 9 pontos em relevo, contando com esses 3. Vamos lá. Então, completei aqui as correntinhas que eu havia feito. Aqui eu tenho o primeiro ponto de base da carreira anterior. Então, aqui eu pego com as 2 alcinhas da carreira anterior. Faço ponto baixo no primeiro. Aqui eu já vou usar essa corrente auxiliar. Vou dar a laçada na agulha, introduzir a agulha aqui por dentro dessa corrente auxiliar. Dou uma outra laçada, puxo a linha.
e faço ponto alto normal. Aqui eu tenho um ponto baixo de base, faço ponto baixo. Aqui mais um ponto relevo. Ponto baixo, é sempre assim, um ponto baixo, um ponto relevo. Agora seguimos aqui com ponto baixo. Então temos, neste aumento, um aumento de 3 pontos em relevo. Ok? Agora nós vamos continuar fazendo pontos relevos sobre os pontos relevos da carreira anterior. Eu dou a laçada na agulha, venho aqui dentro, por baixo do ponto relevo de base, dou uma laçada na agulha e faço ponto alto normal. Ponto baixo. Essa segunda carreira de pontos em relevo, nós vamos precisar aqui de 9 pontos relevo. Então nós temos aqui, contando com o aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos fazer mais 3 pontos relevo. Feito esses 9 pontos em relevo, nós vamos caminhar com 3 pontos baixos. Observem que aqui embaixo, na carreira de base, nós temos um ponto relevo. Eu pulei ele com esses 3 pontos baixos. E vou fazer aqui esses 2 pontos em relevo, pegando os 2 pontos em relevo da carreira anterior. Ok, chegamos aqui no aumento. Este aumento significa o quê? Que teremos pontos em relevo à frente, aqui. Só que aqui eu vou ter um espaço, eu já fiz um ponto baixo, faço mais 2 pontos baixos. Formei aqui um espaço. Faço um ponto relevo. Um ponto baixo. E um ponto relevo. E aqui no último, um ponto baixo. Ou seja, esse foi o nosso aumento de 2 pontos relevo mais um espaço. Então temos aqui a segunda carreira de pontos em relevo. Ok? Para a próxima carreira que nós vamos voltar, para a terceira carreira de pontos em relevo, eu já vou preparar aqui um aumento de 2 correntinhas duplas. Então eu venho aqui nessa alcinha, faço uma corrente dupla, 2 correntes duplas. Faço uma correntinha e viro o trabalho. Estamos no avesso. Então, a partir da agulha, aqui neste uma, duas, na terceira, ou melhor, a partir da agulha, aqui no segundo, eu continuo fazendo por toda a carreira pontos baixos, pegando apenas a primeira alcinha. Então vamos entender. A terceira carreira, que eu voltar com os pontos relevos, aqui eu tenho um aumento de um ponto relevo.
vou seguir no avesso, vou trazer, fazendo os pontos baixos, tá? E nós vamos ter aqui na frente um aumento de 3 correntinhas simples. Então vamos lá, vou percorrer por toda a carreira, do lado avesso, com pontos baixos. E no final dela, nós vamos fazer o aumento com 3 correntinhas simples. Bom, já percorri aqui com os pontos baixos no lado do avesso, estou terminando, pegando apenas uma alça. E aqui nessa última alça também nós pegamos com ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, 3 correntes simples de aumento, pensando na próxima carreira de pontos baixos. Pensando já na quarta carreira de pontos em relevo. Feito as 3 correntinhas simples, nós viramos o trabalho para o lado direito. A partir da agulha, na segunda correntinha, nós vamos fazer pontos baixos. E já estamos aqui no ponto baixo de base da carreira anterior, já preparada para a próxima carreira de pontos em relevo. Feito isso, nós vamos fazer aqui 2 pontos em relevo, usando essa correntinha auxiliar, ó. Já é a segunda da carreira. Fazemos mais um ponto baixo e o segundo ponto em relevo. Agora nós teremos um espaço de 3 pontos baixos. Feito esse espaço, nós vamos fazer mais 2 pontos em relevo. Sempre lembrando que entre cada ponto relevo, nós sempre vamos ter um ponto baixo. Então, quando eu falar 2 pontos relevo, automaticamente sabemos que entre eles tem um ponto baixo. Feito isso, nós vamos fazer mais um espaço com 3 pontos baixos. E aqui nós vamos introduzir mais um ponto em relevo. Então vamos entender o nosso trabalho. Então estamos na primeira, segunda, na terceira carreira de pontos em relevo. Ok? Então vamos continuar. Contando com este ponto baixo aqui, vamos fazer ao total aqui desse conjuntinho 6 pontos relevo. Nós temos 1, 2, 3, 4. Feito isso, nós vamos caminhar aqui com 3 pontos baixos, dando um espaço. E neste grupinho aqui, nessa carreira de pontos em relevo, vamos fazer um ponto relevo. Ou seja, aqui nós criamos um espaço, como aqui nós temos um espaço e aqui nós temos outro espaço. Agora nós vamos caminhar com pontos baixos até este ponto relevo. Vamos recomeçar a fazer o relevo a partir deste ponto. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, caminhamos aqui por 7 pontos baixos. Agora nós vamos voltar a fazer pontos relevo. A partir deste ponto relevo,
nós vamos caminhar com pontos relevo até o final da carreira. Aqui eu não tenho ponto relevo, então nós vamos fazer o ponto relevo usando a corrente auxiliar. Aqui nós temos o aumento de um ponto relevo. Vamos introduzir na alça auxiliar, fazer um ponto relevo. Damos um ponto baixo aqui no último ponto. E temos aí a nossa terceira carreira em ponto relevo. Temos uma, duas, três carreiras. Agora, para a próxima carreira, como aqui eu já aumentei, fiz já pensando na carreira anterior, na carreira posterior a essa, ou melhor. Nós vamos precisar aqui de um aumento de duas correntinhas duplas. Uma, duas. Aqui nós já temos a base, então, da quarta carreira em relevo. Falta metade dela, que é o pontos baixos que nós voltamos no avesso. Então, fizemos aqui as duas correntinhas duplas, fazemos uma correntinha, viramos o trabalho, a partir da agulha, pegamos aqui no segundo, fazemos um ponto baixo. E continuamos fazendo pontos baixos até o final da carreira. Ao final desta carreira aqui no relevo, eu vou fazer um aumento de 7 correntinhas simples. Vamos entender o trabalho. No momento que eu volto com os pontos baixos pelo avesso, eu estou preparando a carreira para os pontos relevos. Okay? Então aqui eu fiz uma, duas, três. Eu estou preparando a quarta carreira para o ponto relevo. Então vamos continuar fazendo aqui os pontos baixos no avesso, pegando apenas a primeira alcinha. No final desta carreira, nós vamos ter o aumento de 7 correntinhas simples. Então, vou continuar aqui fazendo até chegar no momento em fazer os aumentos. Estou completando aqui do lado avesso, preparando a carreira para a quarta carreira de pontos em relevo. Agora aqui nós vamos fazer um aumento de 7 correntinhas simples. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7. Voltamos o trabalho para o lado direito. A partir de agulha, a terceira correntinha, ponto baixo. Vamos completar os pontos baixos nessas 7 correntinhas. Bom, feito isso, nós temos aqui o primeiro ponto baixo de base. Nós vamos pegar por completo, por todo, fazemos um ponto baixo. Aqui nós fizemos o aumento anterior para a quarta carreira de pontos em relevo. Nós temos aqui a segunda correntinha auxiliar, fazemos o ponto em relevo. E vamos fazer pontos relevo por completo até este ponto relevo aqui. Nós temos 1, 2 aqui, o espaço de 3 pontos baixos, vamos fazer um ponto relevo aqui
e vamos fazer ponto relevo sobre ponto relevo desses dois pontos relevos. Aqui nós temos o ponto relevo, vamos introduzir a agulha sob ele. Outro ponto relevo. Ponto baixo. Aqui nesse espaço nós temos uma alcinha auxiliar no meio. Vamos fazer um ponto relevo. E ponto baixo. Ok? Aqui nós temos mais dois pontos relevo. Vamos completá-lo. Então nós temos um conjunto aqui, na quarta carreira de pontos relevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um conjunto de 6 pontos relevo. Vamos caminhar com 3 pontos baixos, dando espaço. E aqui nós temos mais um grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos relevo. Vamos fazer pontos relevo sobre cada um deles. Lembrando que esta é a quarta carreira de pontos relevo. No total de todas as carreiras entre frente e verso, estamos na oitava carreira. Fizemos aqui esse conjunto de pontos em relevo. Tá? Vamos lembrar, 1, 2, 3, quarta carreira, ok? Para a gente não se perder aí no vídeo. Agora vamos fazer aqui um espaço de 3 pontos baixos. Vamos fazer este ponto relevo sobre ponto relevo e aumentar 2 pontos relevo. Vamos lá, caminhar com 3 pontos baixos. Vamos fazer um ponto relevo sobre este ponto relevo. Ponto baixo. E vamos aumentar 2 pontos relevo. Então, ficou assim. Um ponto relevo sobre o ponto relevo da carreira anterior. E aumentamos 2 pontos relevo. Então temos 1, 2, 3. Ok? Agora vamos caminhar aqui por 3 pontos baixos, dando um espaço. E agora, na sequência, nós temos este grupinho de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em relevo. Aqui nós temos um aumento de um ponto relevo. Então nós teremos aqui neste grupinho 7 pontos relevo. Trabalhando 6 pontos relevo sobre 6 pontos relevo e o 7º ponto relevo. Lembrando que antes, entre e depois do ponto relevo, sempre teremos os pontos baixos. Aqui nós temos o aumento, tá? Aqui nós temos 1, 2, 3 correntinhas auxiliar. Na do meio eu faço um ponto relevo.
que significa o aumento que nós fizemos anteriormente. Temos aqui o último ponto, fazemos um ponto baixo aqui no último ponto. Então temos aqui a nossa quarta carreira de pontos relevo. Este aumento aqui significa a quinta carreira. E para esta quinta carreira nós temos um aumento aqui também. Fazemos aqui o último, fizemos o último ponto baixo, né? E vamos fazer o aumento para a próxima carreira, com duas correntes simples, ou melhor, duas correntes duplas. Uma, duas. Fazemos uma corrente e viramos o trabalho para o avesso. A partir da agulha, segunda corrente, passamos a fazer os pontos baixos, pegando a primeira alça. Aqui nós estamos preparando a quinta carreira de pontos em relevo. Então, nós vamos trabalhar aqui em pontos baixos, pelo lado avesso, pegando apenas a primeira alça. E quando nós estiver no final desta carreira, no avesso, nós vamos ter um aumento de 3 correntinhas simples. Assim, preparando a carreira de base para a quinta carreira em pontos relevo. Eu vou dar continuidade aqui e volto no finalzinho para fazermos o aumento com 3 correntinhas simples. Estou terminando aqui a carreira em pontos baixos pelo avesso. Nós temos um aumento aqui de 3 correntinhas simples. Voltamos o trabalho para o lado direito. A partir da agulha, na segunda correntinha, vamos fazer um ponto baixo. E chegamos aqui à base, do ponto baixo do lado direito, pegando as duas alças. Bom, eu tenho este aumento, que é um aumento de 2 pontos em relevo e um espaço com 3 pontos baixos. Vamos fazer o primeiro ponto em relevo, o ponto baixo e o segundo ponto em relevo. Feito isso, nós temos que caminhar por 3 pontos baixos com 3 pontos baixos. Caminhamos. Agora, feito os 3 pontos baixos, nós vamos trabalhar 2 pontos relevo sobre 2 pontos relevo. Ficando assim. Caminhamos agora com mais 3 pontos baixos. À frente nós temos 3 pontos em relevo. Vamos trabalhar os pontos relevos sobre eles. Estamos na nossa quinta carreira de pontos em relevo. Feito isso, nós vamos caminhar por 3 pontos baixos para dar espaço. E temos aqui um total de 6 pontos em relevo. Vamos trabalhar apenas 5. São 5 pontos relevo sobre os 5 pontos relevo. Trabalhamos aqui os 5 pontos relevo. Vamos caminhar com 3 pontos baixos. E à nossa frente nós temos aqui 3 pontos em relevo. Nós vamos fazer um ponto relevo nesse espaço antes desses 3 pontos e vamos caminhar com pontos em relevo até este ponto relevo. Ficará o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos relevo. Aqui nós fazemos uso da correntinha auxiliar.
ponto relevo sobre ponto relevo. Temos aqui 1, 2, 3, 4 pontos. Ainda falta para os nossos 6 pontos em relevo. Aqui no espaço, eu fiz uso da correntinha auxiliar, fiz um ponto relevo. E agora, mais um ponto relevo. Então, estamos confeccionando a nossa quinta carreira de pontos em relevo. Feito os 6 pontos em relevo, nós vamos caminhar com 3 pontos baixos. E a partir daqui nós vamos fazer ponto relevo sobre ponto relevo e mais um de aumento. Vamos fazer mais um ponto relevo aqui de aumento. Pegando a alça auxiliar do meio, fazemos o ponto relevo de aumento. E vamos concluir aqui com um ponto baixo. Então, para este último grupinho, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em relevo. Então, esta é a nossa quinta carreira em pontos relevo. Bom, agora nós vamos para o lado avesso. Desta vez nós não vamos ter aumento. Vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho para o avesso. A partir da agulha, no segundo ponto, nós vamos trabalhar com pontos baixos, pegando apenas a primeira alça. Até o final desta carreira, que não teremos, por enquanto, aumento. Vamos completar essa carreira com os pontos baixos e voltamos em seguida. Então, estou terminando aqui a carreira no lado avesso, nós não vamos ter aumento, fazemos uma correntinha e viramos o trabalho. Que viramos o trabalho, nós já temos aqui um ponto em relevo para confeccionar. Então, introduzimos a agulha aqui na correntinha auxiliar e fazemos um ponto em relevo. Em seguida, o ponto baixo. Bom, este primeiro grupinho aqui da nossa sexta carreira, eu vou trabalhar com pontos relevo até este ponto aqui. Então, nós já temos aqui um ponto em relevo, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos relevo. Então, esse próximo ponto relevo, eu já pego ele também. E acontece a surpresa da linha terminar. Mas é até bom que eu mostro para vocês como que eu faço. Continuo trabalhando normalmente aqui. Aqui no meio eu faço um ponto em relevo. Cheguei aqui, está curtinha, eu pego a outra ponta da linha que eu quero emendar, sem dar nó. Numa necessidade de nó, coloco a linha ali e vou trabalhar essa nova linha, um ponto baixo. E vou escondendo essas duas pontas. Aqui eu tenho um ponto em relevo, deixo a linha aqui atrás. Agora que eu vou fazer o ponto baixo, eu passo elas para frente. Passo a agulha por elas aqui no ponto baixo. Conservo elas aqui na frente e faço o ponto baixo.
ponto relevo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, aqui eu coloco a linha aqui entre o ponto, o meio ponto alto do relevo. Aqui nós temos o primeiro grupinho. Aqui eu tenho um pedaço de linha ainda, então vou esconder ela mais um pouco. Vou caminhar aqui com pontos baixos e deixá-la em cima. E assim ela vai se escondendo. Bom, aqui não tem mais necessidade, eu coloco ela para trás e depois eu arremato. Dou um cortezinho e nem fica aparecendo emenda. Sem nó, sem nada. Bom, agora aqui eu encontro um grupo de 3 pontos em relevo. Eu vou fazer 3 pontos relevo sobre eles. Esta é a nossa sexta carreira de pontos em relevo. Vou caminhar aqui 3 pontos baixos, com 3 pontos baixos. E temos aqui um grupo de 1, 2, 3, 4, 5 pontos em relevo. Eu vou repetir essa sequência com pontos em relevo. Agora nós temos aqui uma sequência de pontos em relevo de 6 pontos em relevo. Eu vou fazer apenas 5 até este aqui. Então vamos lá, eu vou caminhar aqui com os pontos baixos, 3 pontos baixos. Aqui eu tenho o primeiro ponto em relevo, faço ponto relevo, ponto baixo. E continuo assim até atingir o total de 5 pontinhos relevo. Temos 1, 2, 3, 4. Essa nossa sexta carreira está ficando assim. Então vamos lá. Feito esse grupinho de 5 pontos em relevo, eu vou caminhar 3 pontos baixos. Vou fazer um ponto em relevo aqui, neste espaço, que seria um ponto antes do grupinho. E vou completar tudo com pontos relevo da forma que se apresenta. Eu estou finalizando aqui essa última carreirinha, o último ponto baixo, e esta é a nossa sexta carreira em pontos relevo. Bom, agora sem aumento nós vamos preparar do lado avesso a nossa sétima carreira. Fazemos uma correntinha, viramos o trabalho a partir da agulha, no segundo ponto fazemos por toda a carreira com pontos baixos, pegando apenas a primeira alça. E então nós teremos a base para a nossa sétima carreira.